Bom, eu sou Luciana Oliveira, sou diretora global de operações de RH, benefícios e mobilidade no Hub. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, mãe de uma menina, a Maria Luísa, de 7 anos, casada com o Rafael. Tenho uma enteada, a Laura, de 8 anos. Eu sou filha única, nasci e sou criada no Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Niterói. Meus pais eram funcionários públicos, federais, e a nossa vida nunca foi uma vida abastada, mas nunca foi uma vida sofrida. E meus pais sempre tinham como um marco muito importante de família que a educação era sempre em primeiro lugar. Então podia faltar ovo de Páscoa, podia faltar um tênis novo, mas a mensalidade da escola sempre ia estar paga, o livro, o curso. Então aqui em casa isso sempre foi uma prioridade. Eu me formei em pedagogia ali no início dos anos 2000 e nesse período eu ainda tinha uma vontade muito grande de seguir carreira acadêmica. Eu era bolsista CNPq na faculdade, fazia toda a parte de estudos da teoria da educação, até que teve uma feira de empregos e estágios numa grande universidade no Rio de Janeiro, onde a minha universidade ia ter um stand, e a minha orientadora pediu também para eu ajudar no stand, enfim, e nisso 2 grandes empresas, né, vendo o meu trabalho ali no processo, me convidaram para participar dos seus processos seletivos. Então, eu participei dos 2 processos seletivos de estágio, fui aprovada para um estágio numa grande mineradora, que vocês todos devem saber qual é, onde eu fiquei por quase 10 anos ao longo da minha carreira, e eu costumo dizer que foi a minha escola. E aí, desde então, meu posicionamento, minha área de atuação sempre foi recursos humanos. Mas eu já fiz de tudo um pouco dentro de RH, passando por desenvolvimento de pessoas, treinamento, consultoria interna de RH, desenvolvimento de talentos, eu já fiz um pouco de tudo dentro de RH. Fiquei quase 10 anos nessa mineradora, e aí eu comecei a ter uma visibilidade muito grande para posições globais, e eu queria muito uma posição gerencial. Naquela época eu era como se fosse uma coordenadora, mas não tinha reportes diretos. E aí, nesse processo, o mundo do óleo e gás me pescou. Eu passei a fazer parte de uma grande empresa de óleo e gás, onde eu fiquei por mais de 10 anos fazendo todo esse processo de desenvolvimento em diferentes áreas, e onde de fato a minha carreira na área de gestão deslanchou muito exponencialmente. Até o início do ano passado eu estava atuando nessa empresa de óleo e gás. Num processo de movimentação eu decidi por de fato partir para novos desafios, e atualmente eu estou na área de tech, na área de tecnologia, vivendo um mundo novo, aprendendo muito com os processos de recursos humanos numa empresa em franca expansão, no movimento de trazer os processos para dentro de uma padronização e excelência. E esse é o meu mundo, é o que eu gosto. Eu sou uma apaixonada por gestão de processos dentro da área de recursos humanos, adoro implementar tecnologia e inovação dentro desses processos, aumentar a eficiência, aumentar a escala, trazer o time para dentro de um framework único, um propósito, entendendo como a gente opera, como a gente faz isso diferente, e isso é o que me move hoje em termos de carreira. Primeiro, sempre vão haver desafios. A gente está falando de uma sociedade de fato patriarcal, e a empresa é um micro-organismo social, né? Então, sim, passei por muito mansplaining, passei por muito man-interrupting, muitas vezes tive uma ideia silenciada e na sequência ela foi vendida para um homem de uma forma diferente, mas com o mesmo conteúdo do que eu tinha proposto, como algo brilhante. Então, passei por todas essas etapas dentro da minha carreira, né? Eu vim de empresas extremamente conservadoras, extremamente masculinas, e eu acho que eu tive duas grandes entradas nesse processo. Primeiro é que eu costumo brincar que eu aprendi com a Sheryl Sandberg, né, a CEO do Facebook, foi CEO durante muito tempo, que ela falava: senta na mesa. E isso foi muito importante para mim. Quando a gente está no mundo corporativo, a gente entende que o mundo corporativo é um grande game.
e eu queria estar sentada na mesa, eu não ia abrir mão do meu assento na mesa. Então, eu sempre tive uma postura muito de dona do que eu estava falando, de responsável pelos meus processos e de que a minha opinião devia ser ouvida. Com muita entrada, muita delicadeza e muito movimento estratégico e diplomático, eu sempre consegui manter esse lugar. Mas não é fácil, não é fácil, não é fácil para as mulheres, não é fácil você entender como se joga o jogo e como navega, e às vezes, de fato, você tem que tomar decisões impopulares nesse movimento. Então, assim, você, sendo mulher no mundo corporativo ainda hoje, você precisa, de fato, se posicionar de uma forma muito estratégica para conseguir manter o game. E eu acho que as principais diferenças que eu vejo em todos os mercados, quando eu falo de indústrias mais conservadoras, eu ainda vejo, sim, uma predileção por contratação de homens, uma dificuldade de trazer mulheres para certas posições, olhando com o olhar e a ótica de RH, uma dificuldade de olhar mulheres em processos sucessórios ou de desenvolvê-las para que elas estejam prontas desse movimento. Eu já não vejo tanto isso quando a gente fala da indústria de tecnologia. Eu vejo uma indústria muito mais aberta para a inserção feminina, óbvio, sem de fato florear o cenário. Ainda tem muito machismo, ainda tem mansplaining, a gente ainda tem tudo isso acontecendo, mas eu vejo um olhar mais atual sobre a entrada e inserção de mulheres e a visão de que somos pares, companheiros, parceiros e que troca nesse movimento. Então eu vejo uma mudança de posicionamento, principalmente na indústria, e isso tem sido muito positivo na minha trajetória. Primeiro, eu acho que quando a gente fala de qualquer movimento de inserção da mulher no mercado de trabalho, da mulher dentro do mundo corporativo, ou da mulher em movimentos sociais, ou de uma forma mais ampla, a gente precisa começar a falar de intencionalidade. Então, uma das coisas que eu acho que as pessoas, né, veem como uma coisa muito positiva é que eu tendo a direcionar meu time com muita clareza de objetivo e propósito. Eu tendo a trazer eles juntos e a gente está junto nesse movimento. Eu faço parte disso. Então, isso é uma coisa importante de se ver. Independente da sua opinião, eu faço parte desse movimento junto com vocês. Primeiro, eu tinha um lugar na mesa, ele custou caro para mim, eu não ia abrir mão do meu lugar na mesa. Segundo, fazer movimentos com intencionalidade. Então, todas as vezes, por exemplo, que eu não tinha uma mulher na lista de sucessão, eu fazia questão de incluir. Todas as vezes que eu recebi uma shortlist que eu não tinha mulheres, eu fazia questão de querer. Quando eu falo, por exemplo, de RH, onde a gente tem um universo muito grande feminino, às vezes a inclusão também passa por ter outros tipos de marcadores sociais dentro desse processo. Então, vamos incluir pessoas negras, vamos incluir mulheres negras, vamos incluir LGBTQIAPN+, nesse processo. Então, todo esse movimento, ele é muito importante para mim. Eu venho de uma família, né, que tem equidade racial como marca, eu venho fazendo esse movimento acontecer através de uma série de organizações sociais que eu participo, e eu trago isso para dentro da minha atuação dentro das organizações. Então, acho que essa é uma marca que eu fico feliz de poder estar levando. Eu acho que um outro ponto, quando a gente fala de liderança feminina, que a gente precisa trazer à tona, é a questão do assédio. Assédio moral, assédio verbal, assédio sexual. Eu acho que são temas que eles não podem virar tabu. Eles precisam ser discutidos dentro do âmbito da organização. Eu, diretamente, nunca sofri assédio sexual e nem assédio moral diretamente de homens ou qualquer outro colega dentro do convívio social. Já sofri outros tipos de microagressões, mas vejo isso acontecer na minha realidade RH todos os dias. RH tem um papel muito forte dentro do âmbito do processo de compliance. Então, todas as grandes questões que chegam dos colaboradores vêm muitas das vezes ou através dos canais de compliance ou com o time de RH, através das pessoas, né, que de fato fazem atendimento direto aí aos nossos negócios. E eu acho que a preparação do time de RH para lidar com isso é essencial. Isso não pode ser tabu. Acho que são duas coisas primordiais para mim. A primeira isso não é tabu e a gente precisa falar, a gente precisa treinar, a gente precisa deixar os homens desconfortáveis por ouvir isso dentro da organização para poder mudar a postura
cultura e mudar comportamento. E o segundo ponto o RH, para mim, ele tem um papel duplo no speak up. Então, não é só quando o colaborador vem reclamar. É quando eu percebo que um colaborador está passando problema, quando eu percebo que uma colaboradora está, de fato, encolhida em algum processo, quando eu acho que tem alguma coisa e eu tenho que ir lá, eu tenho que conversar, eu tenho que investigar. Então, esse papel de advisor do compliance, esse papel de olhar atento para as pessoas, é uma coisa muito forte do H, do RH, que eu acho que a gente não pode abandonar, principalmente quando a gente está falando de mulheres dentro do contexto corporativo. Eu acho que tem um olhar, né, que as pessoas trazem, e isso a gente volta para a cultura, que é a cultura onde a mulher precisa se moldar dentro de um ambiente masculinizado para poder ser reconhecida e galgar degraus aí dentro da sua carreira. Porque a gente ainda está falando de uma sociedade patriarcal e aí a gente ainda está falando de ver homens ganhando mais que mulheres no mercado, a gente ainda está falando de ver homens ascendendo oportunidades antes de mulheres, a gente ainda está falando de ver dentro do mundo corporativo mulheres não sendo consideradas sem antes serem sequer questionadas. Então eu acho que de fato a gente não pode excluir isso. Quando a gente fala da inserção da mulher dentro, né, desse processo, acho que a gente precisa ir com inteireza. Eu vejo um movimento muito bonito das mulheres de olhar para esse processo e falar, não quero. Eu quero ir com a minha delicadeza, eu quero ir com a minha escuta atenta, eu quero entender como isso faz, e nem por isso eu não vou estar olhando para o resultado, e nem por isso eu não vou estar olhando para o que é necessário, mas eu não preciso e não quero me moldar a um movimento que masculiniza, de certa forma, né, a forma de atuar no mundo corporativo. Eu preciso confessar que durante muito tempo da minha trajetória, para jogar o jogo corporativo, isso foi necessário para mim. A gente está falando aí, né, de 20 anos de mercado e muita coisa, graças a Deus, tem evoluído nesse caminho. Mas eu acho que hoje está num processo da gente começar a dar um passo atrás e conseguir reconhecer que a feminilidade, a escutativa, a forma de abordagem, tudo isso precisa também estar presente dentro do mundo corporativo. Eu conheci a FESA através da Júlia, que é uma das sócias da FESA hoje, a Júlia Novarino. A Ju trabalhou na mesma instituição que eu há alguns anos atrás. Ela era estagiária quando eu a conheci, e quando ela saiu da nossa empresa, ela foi se juntar ao grupo da FESA, e desde então a gente mantém contato. A FESA é um parceiro muito estratégico, sempre foi para mim nesse cenário, então já tive cenários de grandes desafios de recrutamento, de outsourcing e de outros movimentos, onde eu passei a mão no telefone e falei, Júlia, eu preciso de 3 pessoas amanhã, me ajuda, como é que a gente faz isso acontecer, me manda uma proposta, e a FESA sempre foi muito parceira nesse cenário de alcançar desafios muito especiais. Então, eu tenho muito carinho pela organização e acho que é uma parceria, uma empresa muito séria, muito idônea e de longa data. Quando a gente fala de sororidade, a gente precisa saber que quando uma mulher ascende, ela nunca ascende sozinha. Ela traz toda a ancestralidade dela, todas as outras juntas, todas as outras irmãs. Então, todo esse movimento de mulheres reconhecendo mulheres, mulheres puxando mulheres, mulheres trazendo mulheres para dentro do jogo, eu acho que é uma pauta e uma tônica ao longo da minha trajetória. Eu tive grandes mulheres que me ajudaram nesse caminho, que abriram portas, que me deram feedbacks incríveis, que me ajudaram a me posicionar de uma forma diferente, que me ensinaram como fazer, e eu acho que esse movimento é um movimento muito potente, que a gente não pode perder. Então, uma sobe puxa a outra, é uma frase que eu gosto muito, e a outra acho que talvez por uma tônica familiar, todo o movimento racial dentro de casa, todo o movimento, né, de ser uma menina do subúrbio que ascendeu ao longo da sua trajetória, desistir não é uma opção. Meu pai sempre falava isso, e apesar da carga que isso traz, desistir nunca foi e nunca será uma opção. É difícil você me convencer com não. Eu posso acalmar por um tempo, mas depois eu volto mais forte, eu vou querer entender como é que isso pode ser feito,
e a gente vai encontrar uma saída juntos. Então, é uma coisa que eu falo muito pro meu time, tá bom, a gente pode parar e descansar agora, mas desistir não é opção, a gente volta nisso daqui a pouco. Bom, pessoalmente, o que me faz feliz é ter tempo de qualidade com a minha família, é poder ter risos de criança pela casa, é poder ter tempo de explorar coisas com as minhas filhas, é poder ir pra rua com elas e brincar, conhecer o mundo. Então, isso me faz feliz. Eu adoro samba, eu adoro os meus amigos, eu adoro cinema. Então, acho que essas são coisas que me fazem extremamente feliz. No âmbito profissional, as pessoas brincam, mas eu adoro uma bagunça. Eu adoro encontrar um processo truncado, uma área para se reestruturar, uma transformação de RH, uma globalização, um processo de padronização, diferentes culturas interagindo. Então, eu gosto muito de fazer a transformação de RH, olhando para processos, pessoas, inovação, tecnologia. Isso me move, isso tem feito meus dias felizes, principalmente agora no Hub. Em relação ao futuro e a presença de mulheres no mercado de trabalho, eu espero mais, eu espero muito mais. Eu estava lendo uma pesquisa essa semana do Fórum Econômico Mundial que diz que para a gente alcançar a equidade de mulheres no mercado corporativo, né, a gente ainda vai ter 123 anos pela frente. Então, assim, é inimaginável que nós não vamos ver isso acontecer. Então, eu espero ações concretas, eu espero que as pessoas façam movimentos intencionais. Eu quero isso para as minhas filhas, eu quero isso para as novas gerações. Eu quero, de fato, ser um agente transformador nesse processo, podendo ajudar a gente a abrir mais mercados para as mulheres em qualquer área que elas queiram estar. Eu acho que isso é fundamental.